Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 17 de abril de 2013. Nós estamos juntos há 360 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 11 a 13 do livro de Levítico. Nestes capítulos, se você já os leu, há alguns termos aqui bem nojentos, se podemos dizer assim. Pústula, ferida, praga, tinha e outras coisas dessa natureza. E algumas coisas que realmente fazem pouco sentido a uma primeira leitura, como distinção entre o animal que rumina e o que não rumina, se as unhas do seu casco são fendidas ou não e coisas parecidas. E uma primeira leitura disso pode nos assustar, porque a gente fica se perguntando qual seria o propósito desse tipo de lei. A chave interpretativa de tudo isso está nos versos 44 e 45 do capítulo 11. Onde Deus fala que Ele é Yahvé, Ele é Jeová, o Deus dos israelitas. E, portanto, os israelitas deveriam se consagrar a Deus e serem santos, porque o próprio Deus era santo. E então eles não se contaminariam com nenhuma das comidas que eram proibidas, porque Deus os tirava do Egito e os fazia ingressar na terra de Canaã, e, portanto, eles seriam santos como Deus é santo. Essa é a essência da motivação por trás de todas essas leis. Israel deveria ser um povo santo, separado para Deus. E essa santidade, essa separação, seria manifesta de várias maneiras. No capítulo 11, nós vemos que isso se daria através da alimentação. No capítulo 12, através de cerimônias de purificação. No capítulo 13, através de isolamento das pessoas que estivessem doentes. E nós vamos ver que ao longo de todo o livro de Levítico, a dieta, a vestimenta, a higiene do povo de Israel serão distintas das nações que estão ao seu redor, porque Israel será um povo santificado para Deus. Os motivos secundários dessa distinção entre o que podia e o que não podia ser feito, entre aquilo que é limpo e aquilo que é imundo, ou seja, aquilo que é apropriado para o uso dos israelitas, apropriado para a presença de Deus e aquilo que não o é, as motivações por trás dessa distinção podem ser diversas. Há as questões higiênicas que são possíveis aqui, como por exemplo a questão da carne de porco, que poderia ter aí alguma ameaça de transmissores da triquinose, por exemplo. Mas em alguns momentos isso fica evidente em uns animais e não em outros. Porque a lebre seria proibida, enquanto o búfalo, que é um animal menos limpo do que a lebre, é permitido. Então isso não responde todas as perguntas. Há também alguma ideia de que os animais que eram autorizados, que eram considerados limpos, se encaixariam melhor à natureza, estariam mais anatomicamente inseridos dentro do reino animal. Deixe-me explicar. Um peixe que não tivesse escamas seria alguma coisa esquisita. Então há uma distinção para os peixes que têm escamas e os peixes que não têm. Ou então uma ave que tem asas, mas não voa. Isso também estabeleceria uma distinção. Então, aquilo que se mostrasse mais aperfeiçoado ou adequado ao ambiente, mais apropriado, até mesmo no reino animal, poderia então ser o puro, e o que não se mostrasse assim seria o imundo. Mas isso também não explica todos os casos. Então, embora é possível que haja considerações higiênicas, isso não responde todas as perguntas. Embora é possível que haja a consideração de uma adequação do animal à natureza, isso também não responde todos os casos. É possível que também tenhamos nestas instruções elementos de combate às práticas pagãs. O porco, por exemplo, era muito utilizado nos cultos egípcios, e então ele é proibido aqui. E assim se vê elementos que poderiam estar sendo dados por Deus para distinguir Israel das práticas pagãs das nações que estavam ao seu redor. Mas isso também não explica tudo. Há ainda um motivo teológico. Se é proibido comer sangue, porque o sangue vai ser usado para expiação de pecados. Se é proibido comer carne com o seu sangue, então os animais que comem outros animais, os carnívoros, como as aves de rapina, por exemplo, seriam proibidos.
E isso então faz algum sentido. Mas também não explica todos os casos. Por outro lado, se o contato com um morto torna a pessoa impura, porque Israel deve ser um símbolo da vida que Deus faz gerar no meio do seu povo, também aqueles animais que comem outros animais mortos estariam proibidos e seriam considerados imundos. Mas, novamente, isso não explica tudo. Embora a gente então possa apontar razões da conformidade ou não do animal à natureza, razões higiênicas, razões que seriam para distinguir Israel das práticas pagãs ao seu redor, razões teológicas, quem come sangue ou quem mexe com cadáver não pode ser comido. O fato é que nós não podemos generalizar em nenhum desses casos. O que nos parece uma norma geral é o fato de que, em tudo isso, Israel estaria sendo separado dos povos ao seu redor. Quem é do povo de Deus se veste de jeito diferente. Quem é do povo de Deus cuida da saúde de um jeito diferente. Se alimenta de um jeito diferente. Tem normas higiênicas diferentes. E isso então apontaria para Israel como um povo separado para Deus. E isso faz muito sentido quando você nota, por exemplo, lá no Novo Testamento, que uma vez que a aliança de Deus deixou de ser um pacto com uma nação específica, a nação de Israel, e passou a ser a família de israelitas, passou a ser a família da fé, logo na sequência Deus dá, lá em Atos 10, para Pedro a visão de um lençol onde os animais considerados até então impuros são trazidos e Deus manda que Pedro os mate e coma. E isso é exatamente feito por Deus na ocasião em que Pedro deve evangelizar um não gentio, o centurião romano de nome Cornélio. E aí então Pedro diz, não, Senhor, eu nunca fiz nada disso. E Deus então fala, ao que eu purifiquei você não deve considerar impuro. E então isso parece nos deixar claro que a última razão de todas essas leis tem a ver com o fato de que Israel deveria ser um povo separado. Porque no meio daquele povo, Deus estava revelando o seu pacto de redenção da humanidade. Uma vez que a pessoa do Senhor Jesus Cristo veio para todas as nações, então esta necessidade de distinção dietária na dieta não era mais obrigatória. Parece-nos ser esta a razão. Então você tem no capítulo 11 leis sobre animais limpos ou imundos, no capítulo 12 leis sobre a purificação da mulher depois do parto, por causa da sua eliminação de sangue ali no parto, e a razão pela qual um menino, quando gerado, requeria 40 dias de purificação, e uma menina, quando gerada, requeriria 80 dias de purificação, parece ser também associada àquela questão teológica. A menina vai gerar mais impureza com o seu ciclo menstrual e com os partos que ela porventura vier a ter. No menino, o ciclo de impureza é contido. Então, a ideia parece ser esta aqui no capítulo 12. No caso da lepra, nós temos também, no capítulo 13, uma indicação de que se a doença de pele estiver contida e ela não progredir, a ideia então de que essa doença não está viva, a pessoa pode ser considerada pura. Mas se a doença se alastra, e a ideia de que a doença se estendeu na pele permeia todo o capítulo, então a ideia de que se a doença se alastra, ela está viva, então a impureza deve ser declarada. É isso, em geral, que nós temos em perspectiva aqui. Nos capítulos 11 a 15, a ênfase vai ser sobre a distinção entre o que é imundo e o que é limpo. O que serve para o israelita e o que não serve. E o que não serve deve ser destruído. O animal que é impuro não deve ser tido nos rebanhos israelitas. O vaso que toca alguma coisa imunda deve ser quebrado. A roupa que está imunda deve ser queimada. E a pessoa que está com uma doença que a torne imunda deve habitar fora do acampamento de Israel. Em todos esses casos, o princípio fundamental de teologia que nós temos é: pecado, impureza, não deve habitar no meio do povo de Israel. Israel é um povo santo. E essa lição deveria ser clara para nós. Nós somos chamados para isso. Não estamos debaixo desta lei cerimonial, porque já vivemos em tempos posteriores a Atos 10. Então Deus já explicou a Pedro e a nós que não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, o que sai do coração do homem, de onde procedem todos os seus maus desígnios.
Então, a ideia principal aqui é que nós, como povo de Deus, em nossas famílias, em nossas igrejas, devemos rejeitar aquilo que nos faz semelhantes ao mundo. Devemos rejeitar aquilo que não convém à santidade do povo de Deus. E devemos agir, seja na forma de comer, na forma de se vestir, na forma de tratar do nosso corpo, na nossa higiene, em qualquer atitude que venhamos a tomar, nós devemos agir com santidade. Essa é a razão, essa é, em suma, a síntese do livro de Levítico. Devemos ser santos porque pertencemos a um Deus santo. Nós prosseguiremos amanhã lendo os capítulos 14 e 15 que terminam este que é chamado de o Código da Limpeza. O Código da Limpeza que diz o que é limpo e o que é imundo está entre os capítulos 11 e 15. Hoje lemos 11, 12 e 13. Amanhã leremos 14 e 15, se Deus assim nos permitir. Que Deus faça de você uma pessoa santa e limpa para a sua glória. E que você rejeite se contaminar com as coisas que o mundo lhe oferece, mas que viva uma vida pura para a glória do Senhor, como o verdadeiro Israel de Deus. Que isso seja fato para você, que Deus te abençoe, e amanhã a gente se encontra aqui para ler os capítulos 14 e 15, se Deus nos permitir. Bom estudo para você, e até lá.